Muito bom, agora nós vamos continuar com o módulo 11, só que agora na página 456. E aí nós vamos estudar um pouquinho as características dos prismas. Vamos lá então? Olha só, na página 456, ele trabalha com... Tem uma seção no livro chamada experimentar, certo? Ou seja, ele sugere que você faça um experimento, um desenho, uma montagem, uma modelagem. E na realidade aqui, ele está pedindo que você construa, antes de trabalhar com os prismas, o assunto passado, que foram as pirâmides. Então ele pede que você construa uma pirâmide regular, tá certo? De base quadrada. E aí ele diz os materiais que você tem que trabalhar, fica aí à vontade, se você quiser fazer. E aqui ele mostra as diversas etapas da construção da pirâmide. Você parte de um triângulo, né? Já que pirâmide tem tudo a ver com triângulo, até chegar a uma pirâmide de base quadrangular. Tá aqui o quadradinho aqui embaixo, você vai chegar nisso aqui. Tá certo? Então é uma sugestão que ele faz aí para você fazer. Nós estamos mais interessados nos prismas. Vamos a eles então. Página 457 agora, tá bom? Então, nós já sabemos que prismas são poliedros com características importantes. Enquanto as pirâmides só têm uma base, os prismas têm sempre duas bases, olha só. E ele aqui está dando exemplo de prismas de base diferentes. Ó. Uma base triangular em cima, uma base triangular embaixo. Então, o prisma é chamado de prisma triangular. Se a base for um hexágono, um polígono chamado hexágono, 6 lados, né? Tem um hexágono em cima, hexágono ou hexágono, como preferir, e tem um hexágono embaixo. E aqui o mais conhecido de todos os prismas, né? É o cubo, é o velho dado. Uma base quadrangular, né? Prisma de base quadrangular em cima e a base quadrangular aqui embaixo. Percebam que ele não colocou aqui as arestas que estão invisíveis, né? Nós já vimos como é que faz isso. E para cada um desses prismas, ele indicou, olha só, vamos voltar lá para o prisma triangular. As 5 faces do prisma triangular. Como assim 5 faces? As duas bases, a de cima e a de baixo, e as 3 faces laterais. Aqui pela planificação fica mais fácil de perceber. Ó. Face lateral que ele chamou de A, face lateral que ele chamou de B, e a face lateral que ele chamou de C. No caso aqui, são faces retangulares, tá certo? Enquanto na pirâmide as faces laterais são sempre triângulos, aqui nos prismas, elas são retangulares, tá? Retangulares. E as bases, nesse caso, como o prisma é triangular, as bases são triângulos. Um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Total, 1, 2, 3, 4, 5 faces. Olha só, da base hexagonal. A gente já pode até pensar, né? Se é um hexágono na base, são 2 bases, então eu já sei que tem 2 faces. Mais as laterais, tem que ter 6. Total de 8, né? 2 bases, está aqui 1, 2. E as 6 laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais. Total de 8 faces, sendo 2 bases e 6 faces laterais. E de novo, as faces laterais dos prismas são retangulares aqui, né? Retangulares. E aqui um prisma de base quadrangular. 1, 2, 3, 4 lados, né? Quadrangular. Então, se são 2 bases e mais 4 laterais, né? 4 mais 2, 6 faces. Aqui ele fez 2 planificações, né? Você pode planificar de várias formas. Ele deu o exemplo aqui de 2 planificações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais. Tranquilo, né? Sem dificuldade alguma. Agora olha só as observações que ele faz. As faces laterais,
as faces laterais referem-se aos polígonos que formam os lados de um prisma, excluindo-se as bases. Já vimos isso, né? Face lateral são todas as faces de um polígono, de um prisma, tirando as bases. Tá certo? E aqui ele reforça, os prismas têm duas bases, enquanto a pirâmide só tem uma, por isso que é diferente. Enquanto a pirâmide só tem uma, os prismas têm duas bases. Tá? Olha aqui um exemplo que ele deu. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais e duas bases. Então, isso aqui é a planificação de um polígono, de um prisma hexagonal ou hexágono, né? Ele chamou cada lado, cada aresta da base. Como está planificado, ele chamou de lado. Tá? Quando está planificado, a gente chama de lado. Quando está no espaço, a gente chama de aresta. É só um detalhe. Está aqui o hexágono da base, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é a base. E ele chamou essa aresta lateral, ele chamou de H, que é a altura do prisma, tá certo? Se ele for um prisma reto, eu estou considerando prisma reto. O que é um prisma reto? É aquele que não está inclinado. Apenas adiantando esse conceito. Tudo bem? Vamos avançar. Aí ele pergunta, aqui vamos marcar aqui um negocinho. Verifique se há relação entre número de faces laterais e número de lados dos polígonos das bases. Tem relação? O que é que você me diz? Será que tem relação? Claro que tem relação, né? O número de faces laterais e o número de lados do polígono, deixa eu fazer isso aqui com a linha mais grossa. Esta relação aqui existe. Vamos pensar. Número de faces laterais e o número de lados dos polígonos. Vamos olhar aqui para a figurinha aqui de cima. Olha lá. Vamos só dar uma geral. Número de faces laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de lados dos polígonos das bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Quer dizer que o número de faces laterais é igual ao número de lados dos polígonos das bases. Tranquilo. E essa relação é válida para todos os prismas? A resposta a essa pergunta é sim. Certo? Isso mesmo. Poxa, essa letra está difícil de melhorar, né? Tá certo? Então, esta relação, que relação? Essa aqui, ó, de igualdade. Igualdade entre quem? Entre as faces laterais e os lados dos polígonos das bases. A quantidade de um é sempre igual à quantidade de outro? É sim, sempre igual. Tá certo? Então essas são as principais características dos prismas. E é isso, gente. Esse vídeo curtinho, né? Apenas para mostrar as principais características dos prismas. Vamos só lembrar aqui rapidamente que todo prisma tem duas bases, enquanto toda pirâmide só tem uma base. Tá certo? Essa é a grande diferença entre prisma e pirâmide. Na realidade, a pirâmide é como se você pegasse um prisma, assim, a grosso modo, né? Estou falando a grosso modo. Você pegaria um prisma, deixava a base de baixo intacta e afunilando a parte de cima. Né? Você pegava o prisma e ia afunilando até aquela base de cima se transformar num único ponto. Tenta imaginar isso aí. Né? Então a pirâmide seria um prisma deturpado. Claro que eu estou exagerando aqui nesse conceito que eu estou querendo apenas mostrar a grande diferença entre prisma e pirâmide. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai para o aplicar conhecimentos. Um abraço, até mais.